Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula no canal Mineração de Cabo a Rabo. Sou o Carlos Rene, técnico em mineração, gestor ambiental, apaixonado por mineração. E o tema que eu trago para vocês agora é planejamento de mina. Então, mas antes disso, eu queria pedir duas coisas a vocês. Primeiro, comentem, compartilhem e deixe o seu gostei. Se você ainda não foi inscrito nesse canal, se inscreva, ajude o canal a crescer. Compartilhe ele com seus colegas, com a sua turma, nas suas redes sociais. Dá essa moralzinha aí pro Carlão aí, que eu tenho um prazer imenso estar trazendo assuntos que podem ajudá-los no crescimento profissional de vocês. E bora lá que nós temos muita coisa para ver nessa aula. Então a pergunta é: o que é planejamento de mina e plano de lavra? Então, o planejamento de mina e o plano de lavra são termos relacionados à atividade de mineração, mas têm significados distintos, né? O planejamento de mina é uma atividade mais abrangente que envolve a análise e a definição de estratégias para a exploração de uma jazida mineral. Ele considera diversos fatores como geologia do depósito, viabilidade econômica, impactos ambientais, logística, recurso humano, entre outros. E o plano de lavra é um documento técnico que descreve detalhadamente como a extração do minério será realizada em uma determinada mina. Ele inclui informações sobre a sequência de lavra, equipamentos a serem utilizados, cronograma de produção, método de lavra, entre outros aspectos operacionais. O plano de lavra é uma parte específica do planejamento de mina, sendo um documento mais operacional que detalha a execução das atividades da extração em uma determinada etapa do processo de mineração. E aí vamos entender agora um pouco do planejamento de mina, ou seja, o projeto de desenvolvimento da mina, né? O planejamento de mina ele pode ser definido como o processo de elaboração de um projeto detalhado para o desenvolvimento e operação de uma mina. Essa atividade envolve uma série de etapas e considerações técnicas, econômicas, sociais e ambientais, com o objetivo de garantir a eficiência, segurança e sustentabilidade da operação mineradora. Quais são as principais características do planejamento de lavra? Primeira delas, abrangência. Planejamento de lavra abrange todas as fases do ciclo de vida de uma mina, desde a prospecção inicial até o fechamento e reabilitação da área minerada. Isso inclui a definição do layout da mina, seleção do método de lavra, dimensionamento de equipamentos, sequenciamento de produção e gestão de resíduos. A integração multidisciplinar. Tá? O processo de planejamento requer a integração de diversas disciplinas como geologia, engenharia de minas, geotecnia, meio ambiente, logística e economia. E essa abordagem multidisciplinar é essencial para garantir a viabilidade técnica, econômica e ambiental da operação. Análise de riscos e incertezas. A avaliação e gestão de riscos e incertezas associados à atividade mineradora. Inclui a análise de risco geotécnico, ambiental, social e econômico, bem como a implementação de medidas de mitigação e contingência para minimizar impactos adversos. Quais são os objetivos do planejamento de mina? Maximização da recuperação mineral. Um dos principais objetivos no planejamento de mina é maximizar a recuperação dos minerais úteis presentes na jazida, garantindo o aproveitamento eficiente dos recursos minerais disponíveis. Minimização dos custos de produção. O planejamento de mina visa otimizar os custos de produção, buscando alternativas que permitam a operação da mina de forma econômica e competitiva no mercado. Garantia da segurança e saúde ocupacional.
A segurança e saúde dos trabalhadores são prioridades no planejamento de lavra, com a implementação de medidas de prevenção de acidentes, treinamento adequado e conformidade com a regulamentação de segurança ocupacional. Sustentabilidade ambiental e social. O planejamento de mina deve ser desenvolvido de forma a minimizar os impactos ambientais e sociais da atividade mineradora, promovendo práticas sustentáveis e responsáveis. E o processo de coleta e análise de dados geológicos e geotécnicos, como é feito? Então, antes de iniciar o desenvolvimento de uma mina, é imperativo realizar uma avaliação detalhada da jazida para estimar os recursos minerais disponíveis. Isso envolve a coleta e análise de uma variedade de dados geológicos e geotécnicos. Esse processo inclui as seguintes etapas. Primeiro, o mapeamento geológico. Equipes de geólogos realizam levantamento de campo para mapear a geologia da área, identificando formações geológicas, estruturas geológicas como falhas e dobras e características mineralógicas. Essas informações são essenciais para entender a distribuição e a geometria dos depósitos minerais. A amostragem de rochas e solos. Amostras de rochas e solos são coletadas em diferentes locais da jazida para análise laboratorial, como a amostragem em superfície através de trincheiras, sondagens e perfurações e a amostragem subterrânea através de túneis e galerias. As amostras são analisadas para determinar a composição mineralógica, teor de minerais valiosos e características físicas das rochas. Análise geotécnica. Engenheiros geotécnicos realizam testes e análises para avaliar a estabilidade das rochas e solos na jazida, resultando em ensaios de resistência ao cisalhamento, permeabilidade, compressibilidade e outros parâmetros geotécnicos. Essas informações são essenciais para projetar as estruturas de suporte e estabilidade da mina. Modelagem geológica e geotécnica. Com base nos dados coletados, são desenvolvidos modelos geológicos e geotécnicos tridimensionais que representam a distribuição e as características dos depósitos minerais e das formações rochosas na jazida. Esses modelos são fundamentais para o planejamento de mina e o dimensionamento de infraestruturas de suporte. O projeto de mina, como é que faz? Você tem o quê? Um layout, o sequenciamento de produção e os recursos necessários. Tá? Então, isso aí, todos esses parâmetros englobam o quê? O projeto de mina. Então, é a etapa principal do planejamento, envolvendo a definição do layout da mina, o sequenciamento de produção e a determinação dos recursos necessários para a operação. Esse processo inclui as seguintes considerações. Layout da mina refere-se à disposição física das instalações e infraestrutura na jazida. Também a localização de postes de acesso, rampas, estradas, pilhas de estéreo e minério, instalações de processamento, área de estoque e outras estruturas. Ele é projetado para otimizar a eficiência operacional, minimizar os deslocamentos e maximizar a recuperação de minério. Sequenciamento de produção. Sequenciamento de produção determina a ordem em que as áreas da jazida serão exploradas e extraídas ao longo do tempo, envolvendo a definição de frentes de lavra, áreas de estéreo a serem removidas e sequência de produção para cada setor da mina. O sequenciamento é projetado para maximizar a recuperação mineral e otimizar o fluxo de produção. Recursos necessários. O projeto de mina também envolve a determinação dos recursos necessários para operar a mina de forma eficiente e segura, incluindo a alocação de equipamentos de mineração, como escavadeiras, caminhões, perfuratriz, mão de obra qualificada, suprimentos, energia e água.
Os recursos necessários são dimensionados com base na produção esperada, nas características da jazida e nos requisitos regulatórios e ambientais. O planejamento operacional da mina, ou seja, a adaptação dinâmica e o controle de mudanças. Então, o planejamento operacional da mina é uma etapa que visa prever e dimensionar os recursos necessários, como equipamento, mão de obra, custo, para a operação mineradora. No entanto, é importante ressaltar que o plano original está sujeito a mudanças e adaptações contínuas ao longo do desenvolvimento da mina. Então, gente, entenda uma coisa: você fez o plano de mina, você fez aquele planejamento todo, não quer dizer que aquilo ali é pétreo, que não pode ser mudado. Não, muito pelo contrário, né? No avanço da mina, no avanço da lavra, no decorrer dos anos aí, ele vai ter que ser ajustado com novas informações que surgirão, com novas pesquisas, com o avanço da mina, tudo isso. Então, ele tem que sofrer o quê? Adaptações contínuas. E à medida que a mina é lavrada, ó, acabei de falar isso com vocês, tá? Novas informações sobre o corpo mineralizado são obtidas. Então surge a necessidade de ajustes da estratégia de lavra. Portanto, o planejamento operacional deve ser flexível o suficiente para incorporar essas mudanças de forma eficiente e eficaz. Antes de iniciar as atividades de lavra, é essencial também realizar o quê? Um planejamento detalhado das mudanças que a mina poderá sofrer no espaço e no tempo. Visão de longo prazo. Tá? Isso inclui o quê? Revisão e atualização do plano original com base nas informações geológicas, geotécnicas e operacionais mais recentes, bem como a identificação de possíveis cenários e estratégias de contingências. O controle de mudanças é fundamental para garantir a integridade, a viabilidade do plano operacional da mina, minimizando os impactos negativos e maximizando as oportunidades de otimização. Portanto, uma abordagem proativa e colaborativa entre as equipes de planejamento, operações e geologia é essencial para garantir o sucesso dessa operação. E vamos entender um pouquinho agora do plano de mina. Nós temos aí 3 subdivisões, que é o curto prazo, médio prazo e o longo prazo. Então, planejamento de curto prazo, ou seja, a preparação da mina e prova de viabilidade. O planejamento de curto prazo na mineração é dedicado à preparação imediata da mina para as operações de extração. Contempla a criação de infraestrutura essencial, como estrada de acesso para transporte de minério até o britador, bem como definição de áreas iniciais de operação, dos equipamentos de carregamento e de disposição do estéreo, também conhecido como bota-fora ou depósito de rejeitos. O intervalo de tempo do plano de curto prazo geralmente varia de 1 ano, em alguns casos, até 2 anos de lavra em outros, dependendo das características específicas do corpo mineralizado e das condições operacionais da mina. Esse período é essencial para validar as previsões e suposições feitas no planejamento de médio e longo prazo, permitindo ajustes e otimizações conforme necessário para garantir a eficiência e a rentabilidade da operação. O planejamento de médio prazo, então, ele já é uma visão estratégica e adaptação, né? O plano de médio prazo na mineração ele abrange o período do 2º ao 10º ano de produção. Durante esse período, há uma visão mais estratégica da operação da mina, considerando mudanças significativas que podem ocorrer ao longo do tempo. E quais são essas mudanças? Elas podem incluir a evolução de reservas minerais, variação nos preços das commodities, avanços tecnológicos e também a demanda de mercado. Ao contrário do plano de curto prazo, o plano de médio prazo permite uma maior flexibilidade, pois reconhece a incerteza inerente à atividade mineradora
ao longo de um período mais extenso, ciente que pode haver uma pequena margem de erro nas previsões e projeções feitas nesse tipo de plano. Uma das principais características do plano de médio prazo é a capacidade de evidenciar as mudanças que ocorrerão na mina ao longo do período estabelecido, possibilitando o redimensionamento da frota de equipamentos, ajustes nas estratégias de lavra, avaliação dos investimentos necessários e dos custos operacionais esperados. O planejamento de longo prazo, ele é a maximização da eficiência e sustentabilidade. O plano de longo prazo para a mineração se estende o quê? Até a exaustão do corpo mineralizado. Essa fase final do planejamento serve para garantir a maximização da eficiência operacional e a sustentabilidade da atividade mineradora. As principais funções desse tipo de plano incluem determinação da vida útil do depósito mineralizado. Uma das prioridades do planejamento de longo prazo é conhecer a vida útil do corpo mineralizado, com avaliação das reservas minerais remanescentes e as taxas de produção e a projeção do esgotamento dos recursos ao longo do tempo. Informações essenciais para orientar as decisões estratégicas relacionadas ao investimento. Avaliação da relação estéreo-minério. Uma parte significativa do planejamento de longo prazo é dedicada à avaliação da relação entre o volume de estéreo e minério da mina. Essa relação, conhecida como relação estéreo-minério, entre parênteses aí está RUM, mas não é REM. RUM é Room of Mind, tá? REM é relação estéreo-minério. Desculpa a falha aí. Tá? Ela é imprescindível para a determinação da viabilidade econômica da operação, pois influencia diretamente nos custos de extração e beneficiamento. Estratégias de minimização de resíduos. Então, durante o planejamento de longo prazo, são desenvolvidas estratégias para minimizar a geração de resíduos e otimizar o uso dos recursos disponíveis. Monitoramento ambiental e social. O planejamento de longo prazo também inclui medidas para monitorar e mitigar os impactos ambientais e sociais da operação mineradora ao longo da sua vida útil. Em suma, ele visa garantir o que? A eficiência, sustentabilidade e responsabilidade social da operação até a exaustão do depósito mineralizado. E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre o plano de lavra. Tá? Então, aguardo vocês lá. Por favor, se não for inscrito, se inscreva, deixe seu gostei ou não gostei, comentem e compartilhem esse vídeo. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.